O Instituto de Meteorologia (INMET) foi criado pelo Decreto 7.672 do presidente Nilo Penhaça em 18 de novembro de 1909, com o nome de Diretoria de Meteorologia e Astronomia, vinculado ao Ministério da Agricultura, Indústria e Comércio. Ao longo de sua trajetória, o Instituto passou por várias denominações até chegar a Instituto Nacional de Meteorologia, órgão da administração direta do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. No Brasil, o INMET administra mais de 400 estações, possui 10 distritos regionais que recebem, processam e enviam estes dados para a sede localizada em Brasília, DF. Pensando no Instituto Nacional INMET, órgão do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, é prover informações meteorológicas à sociedade brasileira, é influir construtivamente no processo de tomada de decisão, contribuindo para o desenvolvimento sustentável do país. Esta missão é alcançada por meio de monitoramento, análise e provisão de tempo e de clima, que se fundamentam em pesquisa explicada, trabalho em parceria e compartilhamento do conhecimento com ênfase em resultados práticos e confiáveis. O curso de Meteorologia, também chamado de Ciências Atmosféricas, forma profissionais capacitados para interpretar os mais variados fenômenos que ocorrem na atmosfera. O pensamento crítico e o poder de análise são duas características que se destacam nesta formação. A graduação em Meteorologia tem duração de 4 anos. Como as previsões são feitas com base em cálculos, a carga horária de matemática e física é grande, de extrema importância. Os primeiros anos possuem foco maior em disciplinas de ciências exatas. O clima é o comportamento e a dinâmica das condições da atmosfera. É um dado local, composto por um conjunto de condições meteorológicas que se sucedem e repetem-se ciclicamente ao longo de alguns meses ou anos. Trata-se, portanto, de feições mais ou menos permanentes, diferentemente do tempo atmosférico, que são as condições naturais momentâneas do ar. Portanto, tempo e clima são expressões distintas. Os satélites meteorológicos ajudam os meteorologistas a prever o tempo ou ver o que está acontecendo no momento. O satélite ambiental operacional geoestacionário é um bom exemplo. Esses satélites geralmente contêm câmeras que tiram foto do clima da Terra, ou seja, de posições geoestacionárias fixas ou de órbitas polares. Os satélites meteorológicos orbitam o espaço estando muito longe da Terra. Esses satélites ficam aproximadamente 700 quilômetros da superfície da Terra e, por assim dizer, enxergam melhor a superfície, apesar de passarem por uma mesma área no máximo 2 vezes em 24 horas. Meu nome é Davi e vou falar como é feita a previsão do tempo. Com o uso de diversos aparelhos, são coletados dados de precipitação, ventos, umidades relativa do ar, pressão e outros. Esses dados são observados de hora em hora nas estações. Depois disso, esses dados se transformam em equações feitas por
um supercomputador, gerando modelos que serão analisados pelo meteorologista. Essas estações possuem instrumentos meteorológicos que medem a temperatura, termômetro, a umidade, higrômetro, o vento, anemômetro. Ao caracterizar o clima de uma determinada região, estabelecemos um panorama sobre o regime anual de chuvas, as estações que se definem localmente, as temperaturas médias e uma série de elementos que marcam suas condições naturais. Por outro lado, quando caracterizamos o tempo desse local, estabelecemos se está chovendo ou se vai chover em um determinado dia, se vai fazer calor ou frio, entre outros aspectos de curto prazo. Portanto, quando vemos na TV ou observamos na internet a previsão meteorológica da cidade no dia de hoje, estamos diante de uma previsão do tempo. No entanto, se discutirmos sobre as condições atmosféricas para o futuro, englobando temas como o aquecimento global e os níveis de chuva para os próximos 30 anos, ou mais. Por exemplo, estamos diante de uma previsão climática. A importância da previsão do tempo. Se sabemos que vai chover, levamos o guarda-chuva quando saímos de casa. Mas uma dica importante sobre o tempo nos ajuda em muitas outras coisas. Entre elas, para avaliar as condições da estrada quando viajamos e também para a agricultura. Os agricultores precisam muitas vezes fazer o plantio no início de um período de chuvas, porque as sementes precisam de água para germinar. Por outro lado, a previsão de enchentes, de geadas ou de falta de chuvas pode evitar prejuízos. Desde os idos mais remotos, o ser humano se preocupa com a previsão do tempo. As primeiras civilizações consultavam os deuses ou os oráculos. Agora, a cada dia fica mais fácil antever como será o clima no dia seguinte. Ninguém precisa esperar para as previsões que prestam esses serviços nos jornais noturnos da TV. Basta consultar um site sério. Na internet, há dezenas deles. Melhor, o índice de acerto é de 95%. Seu prognóstico for às 24 horas seguintes. Quando se trata de previsões com 5 dias de antecedência, a probabilidade diminuiu, como seria de supor. Ainda assim, o índice de previsões é bem alto, 75%. Gente, hoje eu vou falar sobre o site Climatempo. É um site que você consegue ver o tempo, você consegue ver o mar se ele está agitado. E como que ele consegue saber disso? O site, por causa que tem um satélite lá de cima que ele fica tirando foto de hora em hora. Ele sempre tira foto para avisar vocês sobre, tipo, se você pode ir pra praia, se tá chovendo, se o mar tá perigoso, se não tá. É isso o Climatempo. Estabelecer-se como ela de ligação entre a informação e o conhecimento científico, de forma a interagir com os setores atuantes da sociedade por meio da parceria regional, estadual e municipal. Ampliar o reconhecimento nacional e internacional por meio de uma postura inovadora e proativa, influenciando o processo de tomada de decisão, minimização de riscos através do uso de informação meteorológica.